Fala pessoas, tudo certo com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aí com todo mundo. Eu sou o Gustavo Rezende, este é o canal Vestia 14 e neste vídeo vamos falar sobre a chegada de Vojvoda no Santos. O time da Vila, né, passou por uma semana muito conturbada, vem passando por anos muito conturbados, mas especialmente por uma semana muito difícil e a meio a esse caos recebe uma boa notícia, que é a chegada do novo técnico. Neste vídeo eu vou passar por alguns aspectos relacionados a essa contratação, né? O estilo de jogo do Vojvoda, como pode agregar o Santos, o que se passa no Santos nessa semana, né? Nesses últimos dias muito conturbados, e se isso pode afetar o time mais pra frente. Então eu já convido a você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui, ativar o sininho também, compartilhar esse vídeo aí com seu amigo, sua amiga, que pode se interessar por esse vídeo, pra gente aí conversar junto sobre a chegada do Vojvoda. E convido você também a comentar aqui no vídeo o que você acha sobre essa chegada do técnico no Santos, beleza? O primeiro ponto que eu quero destacar neste vídeo aqui é que entre os nomes que estavam no mercado, o melhor era o Vojvoda, ou pelo menos o mais interessante. O nome mais interessante era o Vojvoda, foi um cara especulado em outros times aí ao longo desses últimos meses, desde que saiu do Fortaleza, né? O Grêmio é um time que foi atrás, o Botafogo é um time que foi atrás, mas ele optou por assinar com o Santos. É um time que tem uma história muito grande, né? Aquele negócio da camisa pesa. Tem um cara muito diferente no seu elenco, que é o Neymar, e tudo isso chamou a atenção do Vojvoda e ele aceitou assumir o time do Santos, mesmo em meio ao caos que é o time da Vila neste momento, né? O Peixe passa por uma situação assim muito difícil e o Vojvoda chega para tentar acalmar os ânimos e ser um diferencial aí nesse time que vem entregando muito pouco, né? Então, contextualizando o que vem acontecendo aí no Santos nos últimos dias, o Santos sofre uma goleada para o Vasco na última rodada do Brasileiro por 6-0. Neste mesmo dia, demite o seu atual técnico, né, o Kleber Xavier, e começa a buscar outros técnicos no mercado. Durante a semana, conversa com o Sampaoli, né, quase chega a um acordo ali, devido a alguns pedidos do Sampaoli, o Santos optou por não seguir com as conversas e buscar de fato fechar esse negócio. E aí, no meio disso, vem o nome do Vojvoda e o Santos fecha, né? Mas durante essas coisas que eu conto aqui para vocês, aconteceu também a invasão dos torcedores no CT, né, para conversar com os jogadores. E isso causou também uma situação muito delicada dentro do elenco do Santos, né? Alguns jogadores ficaram muito assustados, abalados com a situação, e é normal, porque não é não deveria ser normal alguém invadir o seu local de trabalho daquela forma, né? Não teve agressão física, mas teve agressão verbal, foi dito coisas ali que não são de bom tom para os jogadores, apesar das cobranças, algumas válidas. Claro, quando você faz uma cobrança justa, acho que é válido você ouvir e tentar melhorar, mas da forma que foi feita na invasão, tudo, acho que não foi o melhor jeito das coisas acontecerem. Mas isso não é o ponto do vídeo, isso não é o que eu quero tratar no vídeo de fato, né? Aqui, esse vídeo é para falar sobre a chegada do novo técnico. E vamos lá. Como é o estilo do Vojvoda, né? O que o Vojvoda pode agregar para esse Santos? O que esse Santos pode entregar para o Vojvoda para ele fazer um bom trabalho? Eu assisti e fiz alguns jogos do Vojvoda pela rádio também, né? No Fortaleza. Então sei um pouco do estilo dele. Pesquisei antes de fazer esse vídeo também algumas informações. Revi alguns jogos ali do Fortaleza também, né? Alguns lances que eu acho interessante que a gente pode destacar aqui. E quero passar para vocês também o que esse elenco pode entregar para o Vojvoda nessa chegada dele, né? Vocês aqui devem saber também, quem já chegou a dar uma olhada no canal, se você não viu, convido você a dar uma olhada, né? Que eu sou um cara que acompanha assim o Santos um pouco mais a fundo, apesar é um time que eu acompanho mais, então acredito que eu tenho uma base legal para falar sobre isso, beleza? Falando um pouco sobre os dois elencos, né? O Santos, ele é um time que ao longo da temporada, desde o começo, né, do ano, é um time que quando precisou propor o jogo, sofreu muito. Fez jogos péssimos, jogos horríveis. Quando precisou propor o jogo, quando pegou times que na teoria são inferiores ao Santos, o Santos precisou ser esse time mais agressivo e propor o jogo, o Santos sofreu muito e não conseguiu entregar um bom futebol, né? E quando foi um time um pouco mais reativo, buscando essas jogadas em velocidades, contra-ataques, o time do Santos conseguiu desempenhar um jogo bem mais interessante. Tanto conseguiu vitórias boas, né, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, faz um primeiro tempo horrível,
melhora no segundo e consegue esses gols até em jogadas assim de velocidade. Então é um time que pode entregar um jogo nesse aspecto bem interessante. E é aí que acredito que o Vojvoda pode encaixar nesse time do Santos. Olhando para alguns jogos do Fortaleza, quando pegava esses times, né, que de fato eram mais times que o Fortaleza, e até quando tinha que propor mais o jogo, o Vojvoda tinha uma característica muito clara, que era buscar essa jogada em velocidade. Usar o seu centroavante, seja na corrida ou ele fazendo o pivô, e acredito que o Santos tem peças interessantes para isso, que o Vojvoda pode usar bem. Né? A gente pensa ali no time do Fortaleza, né, que tinha um centroavante ali muito claro, um meia atrás do centroavante. Muitas vezes, quando era um time assim um pouco mais, quando tinha que usar essa jogada longa ali, o centroavante podia fazer o pivô para o meia receber o passe e tentar achar os pontas ou um lateral que esteja passando ali para armar essa jogada em velocidade. E isso o Santos tem o Tiquinho, que é um cara que pode ser muito interessante para isso, né? Um dos melhores jogos, ou o melhor jogo do Tiquinho no Santos até então, que foram pouquíssimos. O Tiquinho não vem bem, o time todo do Santos não vem bem, né? Podemos dizer assim, tirando uma peça ou outra. Mas o Tiquinho, o melhor jogo que ele fez no Santos foi um jogo contra o São Paulo no Paulista. Logo depois da chegada do Neymar, o Neymar não jogou esse jogo. Foi o jogo seguinte ao anúncio dele no Santos, né? A apresentação dele. O Tiquinho usa e abusa muito do seu pivô, fazendo uma jogada ali de corpo, acionando o meia e os pontas para chegar. E acho que ele pode fazer isso muito bem com essa chegada do Vojvoda, porque ele vai fazer esse pivô e no time do Vojvoda no Fortaleza, né, quando o centroavante fazia isso, acionava o meia, que na ele era o Pochettino, né, para acionar as jogadas em velocidades, e agora ele tem uma peça de qualidade muito melhor, que é o Neymar. Então o Tiquinho fazendo esse pivô pro Neymar, acionar jogadas em velocidade, acionar os pontas para criar essas chances e o time puxar esses contra-ataques, acho que pode ser muito interessante. Eu falo aqui, acredito, porque a gente não tem certeza, né? O Vojvoda ainda não assumiu o Santos de fato ali na beira do gramado, né? Não vai fazer isso no próximo jogo contra o Bahia, só contra o Fluminense. Então vai levar um tempinho ainda pra gente ver o Vojvoda de fato ali no comando do Santos na beira do gramado. Mas pode ser muito interessante. Ou usando essa jogada em velocidade mesmo, tentando acionar as costas do zagueiro, o Santos tem o Lucas Meirelles ou o David Washington que podem fazer isso. E quem sabe eles melhoram aí com o técnico nessa chegada, né? Tem os pontas ali também, tem o Laser, que é um cara muito interessante, tem o Barreal, que pode ser um cara que pode entregar muito. Nas laterais, o Santos tem o Souza e o Mike, que podem ser uma peça muito interessante, porque o Vojvoda, quando tinha esse controle um pouco mais da bola, né, e ia saindo com as jogadas, muitas vezes ele puxava um zagueiro para trás, formava uma linha de três e liberava outro. E o Souza é um cara que avança muito bem, né, tem avançado bem, tem feito bons jogos com o Santos, principalmente nessa característica de avançar mais. E o Mike também é um cara que pode chegar com qualidade à frente e também pode fazer essa saída de bola interessante. Então o Santos pode alternar isso, né? Um sobe, o outro fica, e assim por diante. E enquanto isso é usando ali os seus meias, né? O Rafael, o Bom Tempo, que é o melhor jogador do Santos na temporada até aqui, que é esse jovem da base, e é um cara de velocidade também que pode entregar essa dinâmica para o Santos ali no meio, na hora da saída. Então o estilo de jogo do Vojvoda tem algumas características que encaixam no Santos. É claro que ficar ali atrás esperando o time adversário vir, se você pegar um time com muita qualidade, você vai sofrer muito, né? Um Flamengo, um Palmeiras, o próprio Cruzeiro. Então é coisas assim pensar e analisar pro decorrer do jogo. Mas o Vojvoda tem essa característica muito clara no seu estilo de jogo. Né? Quando o time pega a bola, quando tem essa qualidade e essa calma para sair com o jogo, não é um time que vai pressionar lá na frente e agredir o adversário. Vai jogar um pouco mais atrás ali, um pouco mais perto do meio campo, entre ali a sua linha de defesa e os seus meias, para trazer um pouco mais o time adversário e aí sim tentar usar jogadas em velocidade, usando os seus pontas, usando o seu centroavante, você tendo esses caras de jogada individual, como o próprio Rolaser, você conseguindo acionar o Rolaser numa jogada individual, pode ser muito interessante, o próprio Neymar. Então é o Santos que pode explorar essas características e o Vojvoda é um técnico que faz isso muito bem. Né? Ele não é um cara preso a um estilo de jogo só. Né? Ele consegue variar bastante as suas táticas e acredito que ele pode fazer isso no Santos. Isso pode ser muito interessante, já que é um time muito quadrado nessa temporada principalmente. Né? Aquele 4-3-3 ou 4-2-3-1 que a gente vê usando muitos pontas. Não que não use isso, pode usar, mas variar como você vai usar isso, sabe? Tendo esse pivô, esse centroavante que vai puxar um pouco mais a marcação para os outros jogadores ir, ou você tendo esse atacante um pouco mais veloz para usar bem as jogadas em velocidade. Acredito que o Vojvoda pode
agregar muito ao Santos com isso. E o elenco do todo, principalmente do meio para frente, é um elenco interessante para isso. E acredito que o Vojvoda pode fazer bom uso dessas peças. O Santos precisa de reforços, principalmente na parte da defesa, e os nomes que foram apresentados para o Sampaoli durante as conversas foram apresentados também para o Vojvoda. Ali ele vai analisar e ver quais nomes fazem sentido ou não, ou se ele quer outro nome, ele vai apresentar esses nomes para o Santos ir atrás no mercado, mas o time já tem uma noção e já está com foco em trazer pelo menos um zagueiro, porque é a peça mais precária do Santos ali, né? O setor mais precário do Santos nesse momento. E o time precisa muito de um defensor. Então pode ser um diferencial para esse time aí, essa chegada do Vojvoda. Eu vejo com bons olhos, acredito que pode ser muito interessante. Estou com uma expectativa legal com a chegada do Vojvoda. Há como muito tempo eu não ficava, viu? Assim, acredito que desde muito tempo pode ser um dos melhores técnicos aí que chegam no Santos, né? O Sampaoli fez um trabalho muito legal em 2019, mas acho que dos nomes recentes, o Vojvoda é disparado o melhor nome e é um nome aí que pode entregar uma coisa muito interessante para esse Santos. Eu quero saber de vocês, coloca aqui nos comentários o que vocês acham do Vojvoda, né? O que você acha que ele pode entregar para esse Santos e o que esse Santos pode entregar para ele, se é uma boa ideia, se não é uma boa ideia. Eu quero saber de vocês, conversa comigo que eu quero conversar com vocês, beleza? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, com quem você acha que pode gostar e se interessar por este assunto. Eu estou voltando aqui a fazer conteúdo, então se inscreve aqui no canal, ativa um sininho para não perder, para ficar por dentro de tudo, para acompanhar a gente aqui nesses novos passos, nessas novas jornadas. Na semana que vem tem convocação da Seleção Brasileira, eu vou estar aqui de volta comentando a convocação nome a nome com vocês, beleza? Então se inscreve nas outras redes também, lá eu vou fazer uns vídeos um pouco mais curtos com as chamadas para cá, mas se você curte ali um vídeo mais dinâmico, um pouco mais rápido, você vai gostar do conteúdo lá também, beleza? Então acompanha a gente aqui, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua atenção até aqui neste vídeo. Espero que você tenha um ótimo final de semana, uma semana, independente do dia que você estiver vendo esse vídeo, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!